Inclusive, quantas vezes você viu a transmissão de uma luta de jiu-jitsu na TV aberta? Por que as marcas não querem patrocinar o jiu-jitsu? Você já se fez essa pergunta? Você talvez seja atleta de jiu-jitsu e já se perguntou por que as marcas não me patrocinam? Eu vejo às vezes, sei lá, patrocínios, né, investimentos de marcas em atletas às vezes que nem levam vida de atleta, né, coisa mais ali de brincadeira, de zoação. E eu que levo vida de atleta, eu que, por mais que às vezes não seja profissional, mas tô sempre treinando, bonitinho, alimentação, tudo de acordo com o que é esperado de um estilo de vida de atleta, e não consigo patrocínio sendo lutador de jiu-jitsu. Em especial se a gente olhar para a relevância que o jiu-jitsu tem, né, no nosso país. Claro que muitas pessoas ainda não conhecem, não é uma modalidade popular, mas por outro lado, a gente tem nomes enormes, muitos campeões mundiais, muitos campeões de vários campeonatos enormes, e ainda somos, né, especialmente por ser do BJJ, ainda somos aí a maior referência dentro do cenário do jiu-jitsu. Por que então que é tão difícil, mesmo assim, a gente ter esse apoio que é tão importante para o atleta? Só quem leva essa vida, só quem está sempre competindo, quem está sempre buscando se desafiar, né, em campeonatos, sabe o quanto é difícil. Às vezes ter que se deslocar, ter que arcar com hospedagem e tudo mais. Então, por que se existe essa necessidade, existe essa relevância do jiu-jitsu, mesmo assim as marcas não têm tanto interesse em patrocinar os atletas do nosso esporte? A verdade é que existe sim, né? Não sei se você talvez já tenha reparado, mas existem algumas marcas mais populares, como por exemplo a Centauro, que hoje tem patrocínio, tem interesse nesse público nosso. Mas, é claro, poderia ser muito melhor. A verdade é que quando se trata desse assunto, pouca gente fala que esportes mais populares, como futebol, vôlei, basquete, natação, né, eles têm uma popularidade que é revertida em atenção, em audiência. E é claro que uma marca, quando faz investimento em algo, ela espera retorno. E modalidades mais populares têm a tendência a pelo menos dar um prospecto, né, dar uma previsão melhor de retorno, que não quer dizer que o jiu-jitsu não possa ser rentável, mas quer dizer que a gente talvez precise fazer alguns ajustes. Inclusive, quantas vezes você viu a transmissão de uma luta de jiu-jitsu na TV aberta? Ou até mesmo em canais fechados que não sejam especializados em lutas? São pouquíssimas as oportunidades de exposição nas competições do nosso esporte para a massa em geral. Boa notícia é que tem como driblar isso, mas a gente já volta nesse ponto. Quem nunca ouviu que jiu-jitsu é só agarração, não é mesmo? Pois é, como o nosso esporte tem formas ali de prática e regras de uma complexidade maior na compreensão, isso torna ele menos atrativo para quem não é praticante e, consequentemente, reduz a possibilidade de volume de audiência. Normalmente, quem não pratica assiste jiu-jitsu para poder acompanhar, prestigiar, torcer uma pessoa que ela se importa, uma pessoa do ciclo social dela, uma pessoa que ela convive, que ela ama. É muito incomum uma pessoa ser pura e simplesmente amante de assistir o jiu-jitsu. Pode acontecer a pessoa assistir sem nem conhecer os lutadores, mas a imensa maioria, para não dizer todas essas pessoas, são praticantes ou já foram algum dia. Então é muito incomum o não praticante se interessar em assistir o jiu-jitsu. Diferente, por exemplo, do futebol, em que várias pessoas que nunca colocaram a bola no pé
ou mal colocaram de brincadeira na infância, mas que não perdem um jogo do seu time do coração. E como uma modalidade menos atrativa para o público e, consequentemente, então, ela vai ser menos atrativa para as marcas, porque o que a marca quer é ser exposta para mais pessoas. Então, se você tem poucas pessoas te assistindo, as marcas vão ter menos interesse em você. Sem falar que muitas pessoas ainda têm a impressão de que o jiu-jitsu é algo violento. Esportes de contato como o nosso tem essa história ainda de ser associada à violência, à agressividade. E é claro, a gente ali está literalmente lutando um contra o outro. Mas não é comum você ver uma briga de torcidas como a gente vê em esportes mais populares, não é mesmo? Você normalmente, né, eu particularmente nunca ouvi falar de uma história em que a torcida de uma equipe saiu no braço literalmente com a torcida de outro. Mesmo assim, essa imagem se mantém. E com isso, algumas marcas podem não ter o interesse em serem associadas à agressividade, violência e ideias nesse sentido. Por mais que essa imagem venha sendo mudada com o tempo, muitas pessoas ainda têm essa impressão. E aqui a gente tem duas opções. A gente pode continuar reclamando de que este cenário que eu pintei aqui é a realidade e que, consequentemente, atrapalha com que a gente conquiste esses patrocínios, ou a gente pode fazer algo em relação a isso. Como? Primeiro, entendendo o que a gente pode fazer para que as pessoas entendam melhor o nosso esporte. Contribuir para a educação do público geral em relação ao que realmente é o jiu-jitsu, como ele pode transformar e salvar vidas. Como a gente fala, o jiu-jitsu salva. Só o jiu-jitsu salva, inclusive, muitas das vezes. Além disso, a gente pode fazer o que eu estou fazendo aqui agora, né? E usar as redes sociais, que na imensa maioria das vezes não vai exigir investimento financeiro algum, diferente de um meio de comunicação comum, como uma televisão, um rádio, um jornal. Aqui é só você pegar o seu celular, apertar para gravar e começar a falar. Então, usar essas plataformas que todos nós temos acesso e que chegam a todas as pessoas pode ser um excelente caminho para ajudar a mudar esse cenário. Embora então existam muitos desafios nessa jornada nossa, eu acredito que a gente pode sim mudar essa realidade. A partir do momento em que a gente pegar o controle nas nossas mãos e começar a agir para conscientizar o público geral, para poder nos tornarmos mais atrativos para as marcas e também para influenciar mais pessoas a virem praticar o nosso esporte. Eu acredito que você pode ser um agente transformador nessa jornada também. E se você quiser a minha ajuda, fique à vontade para poder comentar aqui embaixo a sua dúvida, a sua pergunta, ou me chamar lá no Instagram. E já aproveita e se inscreve no canal, pois eu vou trazer aqui de forma muito prática como você pode nos ajudar nesse movimento. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!